Olá, eu sou Wander Amaral e nossa aula de hoje será sobre Segunda Guerra Mundial e totalitarismo. Essa é a quarta aula número 4, e trataremos sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. Inicialmente, nós faremos a leitura de alguns parágrafos, de Erich Hobsbawm em A Era dos Extremos, sua obra Era dos Extremos, para que nós possamos explicar o ambiente em que a Alemanha se encontrava no entre guerras, principalmente. Mais precisamente, esses parágrafos se tratando da Primeira Guerra, que é a época em que a gente precisa elucidar, explicar, preparar o terreno para que haja um entendimento completo do que houve, por que a Alemanha entrou na guerra, porque o nazismo é fruto das políticas alemãs. Bem, no parágrafo que lerei agora, os horrores da guerra na frente ocidental teriam consequências ainda mais tristes. Sem dúvida, a própria experiência ajudou a brutalizar tanto a guerra como a política. Se uma podia ser feita sem contar os custos humanos ou quaisquer outros, por que não a outra? Quase todos os que serviram na Primeira Guerra Mundial, em sua esmagadora maioria soldados rasos, saíram dela inimigos convictos da guerra. Contudo, os ex-soldados que haviam passado por aquele tipo de guerra, sem se voltarem contra eles, às vezes extraíam da experiência partilhada de viver com a morte e a coragem um sentimento de incomunicável e bárbara superioridade, inclusive em relação às mulheres e não combatentes, que viria a formar as primeiras fileiras da ultradireita do pós-guerra. Adolf Hitler era apenas um desses homens para quem o fato de ter sido Frontsoldat era a experiência formativa da vida. Aqui explica o que ocorreu na Primeira Guerra Mundial e como os ex-combatentes, os combatentes dessa geração, carregaram essas lembranças da guerra, carregaram por não só experiências pessoais, inclusive por cunho político. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 em Braunau, na Áustria, e ele figurou entre as fileiras alemãs na Primeira Guerra Mundial. Portanto, ele é um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial. E em seguida eu lerei um outro parágrafo também de Era dos Extremos. O motivo era que essa guerra, ao contrário das anteriores, tipicamente travadas em torno de objetivos específicos e limitados, travava-se por metas ilimitadas. Na Era dos Impérios, a política e a economia se haviam fundido. A rivalidade política internacional se modelava na crescente e a competição econômica, mas o traço característico disso era precisamente não ter limites. As fronteiras naturais da Standard Oil, do Deutsche Bank ou da De Beers Diamond Corporation estavam no fim do universo, ou melhor, nos limites de sua capacidade de expansão. Mais concretamente, para os dois principais oponentes, Alemanha e Grã-Bretanha, o céu tinha de ser o limite, pois a Alemanha queria uma política e posição marítima globais, como as que então ocupava a Grã-Bretanha, com o consequente relegamento de uma já declinante Grã-Bretanha a um status inferior. Era uma questão de ou uma ou outra. Para a França, então e depois, os objetivos em jogo eram menos globais, mas igualmente urgentes. Compensar sua crescente e aparentemente
inevitável inferioridade demográfica e econômica frente à Alemanha. Sim, essa é uma questão da economia e da inferioridade demográfica francesa frente à Alemanha. É uma grande questão que figura tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra. E tem proporcionalmente vínculo com o resultado dessas duas grandes guerras. Bom, segundo o autor, fala sobre a Alemanha, de que na década de 1900, no auge da era imperial e imperialista, tanto a pretensão alemã a um status global único. O espírito alemão regenerará o mundo, diziam. Quanto à resistência a isso de Grã-Bretanha e França, ainda inegáveis, grandes potências, no mundo eurocentrado, continuavam intactas. No papel, sem dúvida, era possível o acordo neste ou naquele ponto dos quase megalomaníacos objetivos de guerra que os dois lados formularam assim que a guerra estourou, mas na prática só um objetivo contava naquela guerra: a vitória total. Aquilo que na Segunda Guerra Mundial veio a chamar-se rendição incondicional. Bom, aqui fica bastante evidente o quanto os países estavam tensos, o quanto havia tensão entre as grandes potências. Por um lado, a Alemanha, com um enorme contingente, com um peso demográfico imenso, e do outro lado, outras potências, como a Grã-Bretanha e a França, grandes potências e grandes economias também. Entretanto, deveria haver um equilíbrio na Europa, entre essas nações da Europa Ocidental, um equilíbrio econômico, um equilíbrio político. E essa tensão levou tanto a Primeira quanto posteriormente a Segunda Guerra Mundial. E o autor continua nos elucidando. Ele escreve: era um objetivo absurdo que trazia em si a derrota e que arruinou vencedores e vencidos, que empurrou os derrotados para a revolução e os vencedores para a bancarrota e a exaustão física. Em 1940, a França foi atropelada com ridícula facilidade e rapidez por forças alemãs inferiores e aceitou sem hesitação a subordinação a Hitler, porque o país havia sangrado até quase a morte entre 1914 e 1918, exterminando assim praticamente uma geração nos lados franceses e ingleses. A Grã-Bretanha jamais voltou a ser a mesma após 1918, porque o país arruinaria sua economia, travando uma guerra que é muito além de seus recursos. Além disso, a vitória total, ratificada por uma paz punitiva imposta, arruinou as escassas possibilidades existentes de restaurar alguma coisa que guardasse mesmo fraca semelhança com uma Europa estável, liberal, burguesa, como reconheceu de imediato o economista John Maynard Keynes. Se a Alemanha não fosse reintegrada na economia europeia, isto é, se não a reconhecesse e aceitasse o peso econômico do país dentro dessa economia, não poderia haver estabilidade. Mas essa era a última consideração na mente dos que tinham lutado para eliminar a Alemanha. Aqui o autor deixa bem claro o quanto era importante, mesmo no pós-guerra, no entre-guerras, após a Primeira Guerra Mundial, manter um equilíbrio econômico na Europa, para que se aliviasse as tensões. E a Alemanha foi submetida a assinar um tratado, o Tratado de Versalhes, um acordo que era bastante penoso para a Alemanha, imposta pelos vencedores. Havia 5 pontos de bastante importância nesse tratado. Bom, um dos pontos era o colapso dos regimes europeus e o surgimento da Rússia revolucionária.
A Rússia, então, era uma ameaça, figurava um grande poder político e poderia inspirar outras nações, o que ameaçava também o status dessas nações, digamos, capitalistas. Havia um ponto também importante, que a Alemanha tinha muito território, muitos recursos, o nível de população, o nível demográfico da Alemanha, o contingente era enorme. O que o autor revela anteriormente nos dá a entender que no caso de uma possível guerra, uma possível futura guerra, no caso da Segunda Guerra Mundial, então, já que as tensões ainda eram altíssimas pós Primeira Guerra Mundial, foi feito um esforço muito grande para impossibilitar essa Segunda Guerra, uma vez que os países estavam exauridos de recursos e de contingente humano também. Era necessário também retraçar o mapa europeu. Não só queriam os países que venceram, a Grã-Bretanha, a França, a Itália, que havia mudado de lado no decorrer da guerra. Era bastante importante que os países aliados, os vencedores, tomassem territórios da Alemanha, a enfraquecessem também dessa maneira, retirando-lhe os territórios, alguns territórios. Outro fator importante era a política interna dos vencedores, né? Dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França. Foi um fator também bastante importante e complicado naquele momento. E, por último, o que eu havia dito antes também, uma das nuances, era que fosse assinado um tratado de paz que impedisse, que tornasse muito difícil, que impossibilitasse a curto prazo uma nova guerra, já que era sabido que as tensões ainda eram enormes, principalmente pelo lado alemão, que havia perdido muito, havia sido humilhada, havia perdido muitos territórios. E a Alemanha sozinha enfrentou grandes aliados. E mesmo assim continuava uma ameaça, continuava a desequilibrar no poderio europeu. O autor também nos informa, também deixa bem claro a posição dos países que haviam vencido, dos vencedores da Primeira Guerra em relação a uma nova guerra, um novo conflito. Eles, de fato, não queriam um novo conflito. Entretanto, a Alemanha de Hitler queria, sim, um novo conflito, queria reaver territórios, queria conquistar novos territórios. O autor deixa bem claro quando diz: apesar disso, fosse qual fosse a instabilidade da paz pós-1918 e a probabilidade de seu colapso, é bastante inegável que o que causou concretamente a Segunda Guerra Mundial foi a agressão pelas três potências descontentes, ligadas por vários tratados desde meados da década de 1930. Os marcos miliares na estrada para a guerra foram a invasão da Manchúria pelo Japão em 1931, a invasão da Etiópia pelos italianos em 1935 e a intervenção alemã e italiana na Guerra Civil Espanhola em 1936 a 1939, a invasão alemã da Áustria no início de 1938 e o extropiamento posterior da Tchecoslováquia pela Alemanha no mesmo ano. A ocupação alemã do que restava da Tchecoslováquia em março de 1939, seguida pela ocupação italiana da Albânia e as exigências alemãs à Polônia, que levaram de fato ao início da guerra. Alternativamente, podemos contar esses marcos miliares de um modo negativo. A ação da Liga contra o Japão, a não tomada de medidas efetivas contra a Itália em 1935, a reação da Grã-Bretanha e França à denúncia unilateral alemã do Tratado de Versalhes, e notadamente
a reocupação alemã da Renânia em 1936, a recusa da Grã-Bretanha e França a intervir na Guerra Civil Espanhola, a não intervenção desses países, a não reação dessas à ocupação da Áustria e o recuo delas diante da chantagem alemã sobre a Tchecoslováquia, o Acordo de Munique, de 1938, e a recusa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a continuar opondo-se a Hitler, em 1939, o Pacto Hitler-Stalin, de agosto de 1939. Então o autor deixa bem claro que as nações vencedoras da Primeira Guerra não queriam um novo confronto, não estavam preparadas a isso. Fizeram todo o possível para evitar essa nova guerra. Eles não tinham como, mas Hitler também, apesar de ter um contingente maior, de ter lutado praticamente sozinho na guerra anterior contra inúmeras outras potências, Hitler também estava sem recursos e não queria ocupar seu exército em várias frentes. Ele fez alguns acordos, desfez alguns acordos, tudo para ganhar tempo. Ele não queria abrir muitas frentes de batalha. Ele queria guerras rápidas e daí ficou conhecido a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Ele também não dispunha de tanto recurso, tanto humano, apesar de ter mais recurso humano que algumas outras potências que perderam uma geração de pessoas, por exemplo, como a Inglaterra, a França. Ele não queria ocupar seu exército, suas forças em guerras demasiado demoradas para que também saísse exaurido. E então foi conhecido as técnicas, as táticas de guerra alemãs ficaram conhecidas como Blitzkrieg, guerra relâmpago, um ataque maciço e rápido, para que não ocupasse seu contingente e seus recursos em longos cercos, em longas batalhas, pois haviam muitos inimigos em potencial. Falando sobre o totalitarismo, que é o que tange a nossa aula, na verdade, não só explicar os motivos das guerras, o que houve no entre guerras, né? Não só explicar os motivos pelos quais foi possível o seu surgimento, né, em lugares como a Alemanha, como a Itália. O totalitarismo descrito aqui por Hannah Arendt, eu vou ler um dos parágrafos. Desde os tempos antigos, a imposição da igualdade de condições aos governados constituiu um dos principais alvos dos despotismos e das tiranias. Mas essa equalização não basta para o governo totalitário, porque deixa ainda intactos certos laços não políticos entre os subjugados, tais como laços de família e de interesses culturais comuns. O totalitarismo que se preza deve chegar ao ponto em que tende a acabar com a existência autônoma de qualquer atividade que seja, mesmo que se trate de xadrez. Os amantes do xadrez, por amor ao xadrez, adequadamente comparados por ser o exterminador dos amantes da arte por amor à arte, demonstram que ainda não foram absolutamente atomizados todos os elementos da sociedade, cuja uniformidade inteiramente homogênea é a condição fundamental para o totalitarismo. Do ponto de vista dos governantes totalitários, uma sociedade dedicada ao xadrez por amor ao xadrez difere apenas um pouco da classe de agricultores que o são por amor à agricultura, embora seja menos perigosa. Himmler definiu muito bem o elemento da SS como um novo tipo de homem que em nenhuma circunstância fará, jamais, alguma coisa apenas por amor a essa coisa. Aqui a autora também deixa bem claro o seu ponto, a sua visão. Como vimos anteriormente, na primeira aula,
sobre o que ocorria na Itália, o surgimento do fascismo na Itália. É algo controverso, é algo um pouco complexo. Sobre o fascismo, não só existe fascismo sem ter racismo, mas existe fascismo também. Aliás, sempre existe o fascismo com o chauvinismo, com a xenofobia. Há várias facetas. E também, aqui neste caso, podemos dizer, fazer um breve comparativo. O fascismo na Itália ocorreu no campo da extrema-direita. Entretanto, outras formas de autoritarismo, ou melhor, de totalitarismo, como é o caso do nazismo na Alemanha, tem seus pares, tem os seus equivalentes na esquerda. A Revolução Russa aprovou isso, os bolcheviques russos. Então, é de se ter bastante cuidado ao citar o totalitarismo. Não é exclusivamente, não é um fenômeno político exclusivamente de direita. Ou pode ser também de esquerda. E característica que tem em comum são as ameaças subjetivas, é a violência. Neste trecho, a autora deixa bem claro como agem os governos totalitários, seja de esquerda, seja de direita. Nesse caso, no caso do nazismo, de extrema direita. Entretanto, a forma de agir é a mesma. É de ameaça, de extrema violência, de fazer com que o cidadão não tenha reconhecida a sua individualidade. É um estado de medo absoluto, segundo a autora. A única saída, segundo ela, para o nazismo, para o totalitarismo, quando chega a este ponto de ser onisciente, onipresente, de seguir essa estratégia, esse mote de que todos é um só, de seguir também esse credo de que todos são o Estado, mas na verdade o Estado é um só quem comanda. O que eles acreditam como um só seria como um organismo vivo, em que cada participante vive com medo, e quem não acredita e quem discorda deve guardar esse medo para si, deve se isolar, porque essa pessoa não confia em ninguém. Há um medo constante de ter pessoas infiltradas que a denunciem, que a exponham, e nesse caso o preço é a morte. Nessa forma de totalitarismo, a única escapatória que a pessoa tem é realmente o suicídio. A única forma de liberdade é essa, porque todas as liberdades individuais lhes são tomadas. Diferente de outras formas de governo, em que há, como nos dias atuais, em que há o autoritarismo, como houve o autoritarismo, não menos violento, no Brasil por parte da ditadura militar, mas o totalitarismo não dá espaço para contestação, não dá espaço para individualidade, para individualismos. O totalitarismo prega que um organismo é realmente uno. As pessoas não têm vontade própria. A vontade é do Estado. É o Estado quem intervém em tudo. O Estado é a política, intervém na economia, intervém nos costumes. O totalitarismo, segundo a autora, tanto a época foi dos russos, quanto também em sua descrição, ela revela aqui do lado nazista alemão, é isso.
pessoa não tem alternativa de liberdade senão a morte. Ou viver sem nenhuma individualidade, fazendo parte desse organismo cuja vontade é a vontade do Estado, é a vontade do nazismo. Ainda sobre a influência que o fascismo presta ao nazismo, ou prestou-se entre as décadas de 20 e 30, um outro autor que eu utilizei na última aula delimita: outra circunstância que não pode ser esquecida no exame das causas que permitiram os êxitos do fascismo nos anos de 1920 e 1930, o fascismo foi o primeiro movimento conservador que, com seu pragmatismo radical, serviu-se de métodos modernos de propaganda, sistematicamente explorando as possibilidades que começavam a ser criadas por aquilo que viria a ser chamado de sociedade de massas de consumo dirigido. O fascismo, assim como o nazismo, se serviram dessas novas tecnologias, se serviram de técnicas também de persuasão, de propagação de informações, de ideias, de ideais políticos. Hannah Arendt também faz uma explanação interessante acerca da propaganda nazista. Ela diz bastante claramente: as semelhanças entre esse tipo de terror e o simples banditismo são claras demais para serem enumeradas. Isto não significa que o nazismo era banditismo, como às vezes se diz, mas apenas que os nazistas, sem o confessarem, aprenderam tanto com as organizações dos gangsters americanos quanto a sua propaganda. Confessadamente, aprendeu com a publicidade comercial americana. Ou seja, ela aqui também denota, deixa bastante claro o quanto era ameaçador, quanto o nazismo era ameaçador de forma subjetiva, não ameaçando diretamente ninguém, mas deixando o clima pesado, digamos assim, deixando uma ameaça aberta, ou melhor, deixando uma ameaça velada, não só a um, mas a todos. E com certeza seria punida com a violência, provavelmente com a vida essa ameaça. O preço a se pagar por qualquer indivíduo que for contra o totalitarismo é a exclusão, e no caso de exclusão não é simplesmente a exclusão da sociedade fascista, é a morte. Pois todos aqueles que são diferentes no totalitarismo são inimigos e são combatidos com a pena de morte. Ainda no campo do uso das novas tecnologias para utilização de propaganda fascista e nazista, neste caso nazista, Leandro Konder também enfatiza: no bojo das transformações que lhe eram impostas pelas condições do imperialismo, o sistema capitalista, impelido a expandir-se, deixou de controlar apenas a produção e começou a estender seu controle também ao consumo, promovendo investimentos cada vez mais substanciais na propaganda dos produtos para influenciar a conduta do consumidor. O fascismo percebeu agilmente que esse crescente investimento na propaganda, servindo-se de novas técnicas e de novos meios de comunicação, abria também novas possibilidades para a ação política e tratou de aproveitá-las. No lugar da imagem dos políticos conservadores tradicionais, com seus fraques e cartolas, muitas vezes apoiando em bengala seus vultos pálidos e senis, difundiu-se pela Itália inteira a imagem de um Duce, cheio de vitalidade, viajando frequentemente de avião,
editando por telefone os artigos diários destinados aos leitores de seu jornal. No lugar da polida oratória parlamentar, impôs-se o discurso enérgico de agitação, pronunciado ao vivo em múltiplos comícios, ou então ressoando por todo o país, graças ao uso sistemático e pioneiro do rádio. Na Alemanha, Hitler cuidou inclusive de promover o fabrico barato de uma grande quantidade de aparelhos de rádio padronizados, os rádios do povo, para que todas as famílias da comunidade popular alemã pudessem ouvir em casa, em condições de igualdade, a voz do Führer. Esse trecho é assustador, deixa bastante evidente o quanto em meio a tantas mudanças na sociedade, principalmente mudanças no meio de produção, os fascistas e pouco mais tarde os nazistas tiveram essa grande sacada. Além de ter, de forma sistemática, digamos assim, roubado algumas técnicas, algumas ideias marxistas e para depois macaqueá-las, para que depois eles pudessem, como podemos dizer, maquiá-las até, subvertê-las a seus próprios desígnios, eles também tiveram a sacada de usar de propaganda, principalmente do mercado norte-americano, uma vez que produtos norte-americanos eram bastante consumidos na Europa, inclusive o cinema. Cinema este, com Leni Riefenstahl, foi utilizado em larga escala para a propaganda nazista. Os novos meios de comunicação propiciaram ao nazismo, ao fascismo de forma geral, tanto na Alemanha na década de 20, aliás, tanto na Itália na década de 20, quanto na Alemanha na década de 30, o surgimento, a propagação, o barateamento desses aparelhos para que fosse comunicado a todas as pessoas, para que realmente o totalitarismo vencesse, se tornasse onipresente, onisciente e diria até onipotente, invadindo todos os lares, tornando todos a um só pensamento, tornando todos a um só regime, um regime totalitário que suprimia, que proibia, na verdade, tolhia qualquer tipo de liberdade individual. Ainda segundo o autor, a principal vantagem dessa imagem difundida com eficiência em escala massiva é que ela disfarçava o conteúdo social conservador do fascismo e fixava a atenção da massa no estilo novo, dinâmico, nas potencialidades modernizadoras do movimento fascista. O movimento foi caracterizado por Goebbels como tão moderno que o mundo inicialmente não pôde entendê-lo. Assim, era o agir dos fascistas, dos nazistas. Há algumas décadas, inclusive no Brasil, houve um fenômeno que vale a pena ser citado, um candidato à presidência com um aspecto moderno, despojado, que andava de jet ski, se elegeu mostrando-se com essa figura de moderno, de não conservador, de despojado. Entretanto, esse tipo de manifestação geralmente nos mostra o quão conservador, fora independente da casca, independente da imagem, independente do produto a ser vendido nessas propagandas, o quão conservador é o caráter, o quão mantenedor
dos velhos costumes, das velhas potências existentes na sociedade, da pequena burguesia, da burguesia, das classes mais abastadas. É uma falsa casca. Por dentro, foi notável saber quais ideais essas pessoas, esses candidatos que se mostravam tão joviais, tão despojados, a quem eles realmente serviam. O autor aqui também deixa bem claro quem financiava, pois se tratando de tecnologia, eram produtos caros, era uma tecnologia cara, um investimento alto a ser disponibilizado. E no caso da Alemanha nazista, muitos banqueiros industriais eram os financiadores da propaganda. Entre eles, o autor destaca alguns. O autor diz: no caso da Alemanha, sabe-se ainda de coisas mais sérias. Sabe-se que, em 26 de janeiro de 1932, Hitler fez no Clube da Indústria de Düsseldorf um discurso no qual antecipava seu programa econômico de governo, e seu discurso foi calorosamente aplaudido por várias dezenas de grandes industriais e grandes banqueiros. Num artigo publicado no Preußische Zeitung em 3 de janeiro de 1937, Emil Kirdorf, proprietário principal da empresa que explorava as minas de Gelsenkirchen, conta como, desde 1927, ele se empenhava em ampliar e aprofundar os contatos entre o Führer e os representantes do capital financeiro. Entre estes, ao lado de Fritz Thyssen, que se orgulhava de financiar Hitler desde 1923, havia muitos que em 1931 já contribuíam com regularidade para o Partido Nacional Socialista, como Fritz Springorn, da Resch, da indústria química, Albert Vogler, Ernest Poensgen, Ernst Brand, das Empresas Unidas do Aço, Vereinigt Stahlwerk, Wilhelm Kepler, Rudolf Bingel, da Siemens e Hausch, Emil Mayer, Dresdner Beck, Friedrich Reinhardt, da Commerz Private Bank, Kurt von Schroeder, da Bankhaus Stein e diversos outros. Muitos homens de negócios financiaram a propaganda do Partido Socialista, do Partido Nazista. Um montante muito vultuoso. Estes são alguns dos que financiaram essas campanhas de propaganda nazista.